Beleza, vamos direto ao ponto. Todo mundo que conhece a Bíblia já ouviu falar de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, certo? Mas o verdadeiro mistério, o quebra-cabeça que a gente vai montar aqui, é outro. Por quê? Se a história é sobre a mesma pessoa, por que não ter um relato só? O oficial e pronto. Será que a gente está falando de contradições, de erros? Ou será que tem algo muito mais genial acontecendo por trás disso? E olha, não são só umas diferençazinhas de leve. Pensa nisso aqui. Mateus, Marcos e Lucas contam sobre a última ceia. Aquele momento super icônico. Mas aí você sabe João, e na mesma noite, no mesmo lugar, o evento principal é outro. É a cerimônia do lava-pés. Isso já mostra de cara que não estamos lidando com meras cópias. Cada autor tinha um foco muito claro. Para a gente começar a entender essa dinâmica, vamos primeiro olhar para o grupo que anda mais junto, os 3 evangelhos que parecem ter, assim, uma visão bem parecida dos fatos. O nome técnico para eles é Evangelhos Sinóticos. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Vem do grego, sin significa junto e ópsis significa visão. Ou seja, eles oferecem uma visão conjunta. Eles olham para os mesmos eventos, muitas vezes na mesma ordem e usando palavras bem parecidas. Essa semelhança toda cria um enigma que os estudiosos chamam de o problema sinótico. E a teoria mais aceita para resolver esse mistério é a chamada hipótese das duas fontes. Basicamente, ela diz o seguinte: Marcos foi o primeiro a ser escrito. Daí, tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como base, e além disso usaram uma outra fonte que se perdeu no tempo e que a gente chama de fonte Q. E só para desmistificar, esse que não é nada de outro mundo, tá? O nome vem da palavra alemã Quelle, que significa simplesmente fonte. É só um apelido que os acadêmicos deram para essa coleção de ditos de Jesus que Mateus e Lucas provavelmente compartilharam. Certo. Se Mateus, Marcos e Lucas formam a visão conjunta, então João é o solista. Ele se destaca de um jeito que é impossível não notar. As diferenças são gritantes. Nos sinóticos, o ministério de Jesus parece durar mais ou menos 1 ano, com uma única e dramática viagem para Jerusalém no final. Já em João, a coisa se estende por 3 anos, com várias idas e vindas. Os sinóticos focam muito nos discursos públicos, nas parábolas, nos milagres. João, por outro lado, nos dá diálogos longos, íntimos, com uma teologia super profunda. É outra pegada, outro vocabulário, outro estilo. Então a gente tem 3 que olham juntos e um que olha de uma perspectiva totalmente diferente. Como é que a gente entende essa unidade dentro da diversidade? Pois é, a resposta pode estar numa simbologia muito antiga. Desde os primeiros séculos, o pessoal da igreja olhou para aquela visão do apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, sabe? Aquela das 4 criaturas vivas ao redor do trono de Deus, e eles viram ali um espelho dos 4 evangelistas. Cada evangelho seria uma dessas faces. A associação tradicional, que vem lá do século II com um cara chamado Ireneu, é essa aqui. Mateus é o homem, porque começa com a genealogia de Jesus. Marcos é o leão, a voz que clama no deserto. Lucas é o boi, um animal de sacrifício, já que começa lá no templo. E João é a águia, por causa do seu voo teológico altíssimo. Faz sentido, né? Parece que encaixa. Mas e se a ideia estiver certa, mas a combinação estiver trocada? E se uma outra forma de olhar, redescoberta na teologia protestante, revelasse uma simetria ainda mais incrível e surpreendente? Olha só essa visão alternativa, que realinha os símbolos com o tema central de cada livro. Mateus apresenta Jesus como o rei Messias, o leão da tribo de Judá. Faz todo sentido. Marcos o mostra como o servo sofredor, e o boi é o animal de serviço e sacrifício por excelência. Lucas, o médico, detalha a humanidade perfeita de Jesus, o Filho do Homem. E João, claro, revela a divindade dele, o Filho de Deus, que vê tudo do alto, como a águia. Agora sim, parece que as peças se encaixam perfeitamente. E com essa chave em mãos, o que parecia ser uma contradição, na verdade, se transforma numa obra de arte. A pergunta deixa de ser qual evangelho está certo e passa a ser o que cada um deles revela. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Os 4 evangelhos são como as facetas de um diamante. Cada uma delas pega a luz de um ângulo diferente e reflete de um jeito único, mas todas elas revelam o brilho da mesmíssima pedra preciosa. Ou seja, a gente não tem uma fotografia, mas sim 4 retratos pintados por 4 artistas geniais.
Cada um capturou um aspecto único e essencial da pessoa de Jesus. A grande riqueza está justamente nessa diversidade de olhares. As diferenças não são um problema, elas são a fonte do brilho. Então, resumindo a ópera, Mateus nos dá o rei, Marcos nos dá o servo, Lucas nos dá o homem perfeito e João nos dá o Filho de Deus. São 4 perspectivas, 4 ênfases, 4 retratos que, quando a gente junta, nos dão uma imagem muito mais completa e profunda de quem é Jesus. Então, a pergunta final não é para gerar debate, mas sim para a gente refletir. Ao entender que cada evangelho pinta um retrato com uma ênfase especial, fica a questão: qual dessas faces, qual desses retratos ressoa mais forte no mundo em que a gente vive hoje?